triunfar. Vou deixar brilhar, vou deixar brilhar, vou deixar minha luz sem brilhar. Pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Pequenininho, mas o meu é grandão, assim, ó, não dá nem pra mentir. Assim, ó, Deus é grandão assim, não dá nem pra mentir. Assim, ó, Deus é grandão. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Não dá nem pra mentir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra mentir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Minutos antes de começarmos a historinha aqui para a criançada. Eles estão lá com as tias, ó, fazendo a barulhada lá, cantando os louvores e a gente aqui se arrumando. E vamos que vamos. É pro reino, para ele, por ele. Estamos aí, tio Moisés, em mais um episódio, hoje contando a história sobre a vida de Cristo. Som mais do Senhor, criançada! Tá muito fraco. Quem almoçou hoje? Quem tomou café da manhã? Então vocês podem falar uma paz do Senhor bem melhor e uma boa tarde maior. Vamos lá? Boa tarde, criançada! Não tão alto, senão eu te presença na sua vida. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jesus. Quem conheceu Jesus aí? Quem sabe quem é Jesus? Então não precisa contar a história não, vocês sabem tudo. Quem que foi Jesus? Jesus foi? É o filho de... Quem lembra da história de Adão e Eva? Adão e Eva estavam no paraíso e aí eles desobedeceram. Aí Deus mandou o anjo e fechou o paraíso. Isso. Aí Deus fechou o paraíso. Por que Deus fechou o paraíso? Eles desobedeceram. Agora o tio João da Luz vai ligar a televisão pra gente, entendeu? E aí eles desobedecendo, Deus ficou muito triste com a desobediência. E aí o que aconteceu? Ele falou que iria nascer que iria esmagar a cabeça da serpente. Ia ter um camaradinha que ia pegar e ó, matar a serpente. Vocês sabem quem é esse camaradinha? É Jesus! É Jesus! Bom. Então deixa eu dar a luz ali que está um pouquinho enrolado, vamos ajudar ele. Eu nasci tem não sei quantos milhões de anos, sabe? Lá no Egito, onde eu nasci,
tinha, lá no Egito onde eu nasci, tinha televisão. Tinha televisão na minha época, mas estou mais antenado com o Timão da Luz, né? Então hoje nós vamos falar sobre a vida de Jesus, né? Vamos conhecer de perto a incrível história, desde o nascimento de Jesus até o sacrifício que ele fez na cruz. O que acontece? Alguém sabe onde Jesus nasceu? Ele nasceu em Belém. A mamãe dele, que é a Maria, e o papai José, eles chegaram lá em Belém e eles não encontraram um hotel, um lugarzinho para eles ficarem. Aí teve um tio lá. O que esse tio fez? Esse tio pegou e emprestou para eles um lugar onde ficavam os cavalos. Aí eles chegaram lá e procuraram. Tem uma cama? Tinha cama onde tem cavalo? Tem cama? Não tem cama, né? Aí sabe o que eles fizeram? Juntaram assim um pouquinho daquela palha, juntaram uns paninhos e fizeram um berço. Quem é que dormiu em berço? Só que eles fizeram um bercinho de madeira. Olha lá, ó o menininho Jesus ali. Como é que a criança faz? Criança bebê? Só chora, né? Então tá ali o Jesus barulhento chorando ali, ó. E a mamãe e o papai dele cuidando. E aí o que aconteceu? Jesus foi crescendo, a sua família foi crescendo, né? E o que o pai de Jesus fazia? Alguém sabe? O pai de Jesus, ele construía essas coisas que vocês estão sentados aí, ó. Ele construía bancos, ele construía cadeiras, ele construía um monte de coisa, porque ele era carpinteiro. Ele mexia com madeira, tá? E aí ele ensinou os irmãozinhos de Jesus também a construir, tá bom? Só que Jesus, olha só, criançada, Jesus se amarrava em ler a Bíblia. Enquanto os irmãozinhos dele estavam trabalhando, Jesus ajudava o pai, acelerava e ele fazia o quê? Ele corria para casa para ele ler a Bíblia. Quem é que gosta de ler a Bíblia? Quem é que gosta de ler a Bíblia? Ninguém? Apareceu uns varãozinhos, umas varoazinhas aí que gostam de ler a Bíblia. É isso aí. Meus parabéns. Depois eu vou perguntar quem sabe falar um versículo bíblico aí. Quero ver se ganha do tio Moisés. O tio Moisés sabe muito versículo, hein? Aí sabe o que aconteceu? Quando Jesus tinha mais ou menos 12 anos, um dia o papai e a mamãe de Jesus, olha só, um dia o papai e a mamãe de Jesus ficou preocupado. Sabe por quê? Não sabia onde ele estava. José e Maria ficavam assim, meu Deus, cadê meu filho? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles não sabiam onde Jesus estava. Sabe onde Jesus estava? Sabe onde Jesus estava? Jesus estava no templo. Jesus estava ensinando para os pastores, porque Jesus sabia tudo. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Na época de Jesus, alguém já ouviu falar do rei Herodes? Alguém já ouviu falar? O que um rei faz? O que um rei faz? O rei governa, não é mesmo? Ele governa sobre um povo. E o rei Herodes estava encucado, porque ia nascer uma criança que eles falavam que era o rei dos reis. Aí o rei Herodes falou assim, como pode nascer um rei que é mais forte do que eu? Toda vez que eu vejo que as crianças não estão prestando atenção, eu vou dar um grito desse, hein? E assim vai ser o arrebatamento, num piscar de olhos. Vocês viram, né? Vão ter que lutar para ir para o céu. E aí o que aconteceu? Lá em Jerusalém, o rei Herodes, ele queria saber de todas as crianças que nasciam. Então ele começou a fazer um grande censo. E aí o que aconteceu? Maria e José tiveram que ir para lá também. Só que Jesus foi protegido. Jesus foi protegido por Deus para que nada lhe acontecesse. E aí Jesus foi crescendo. Jesus foi crescendo, Jesus foi crescendo. E aí, quando ele tinha aproximadamente 31 anos, aconteceu uma coisa muito incrível com Jesus. Jesus teve que ir para o deserto. Alguém já viu o deserto como é que é?
O deserto tem muita planta? Não. O deserto tem muita árvore? Não. O deserto tem muito passarinho? Não. Então agora eu vou falar uma coisa que tem no deserto. Cachorro? Não. Não tem nada no deserto. Então tá. Periquito? Não. Onça? Não. Tem onça no deserto? Então eu vou falar uma coisa que tem lá. Lá tem água. Gente, não tem nada no deserto? Só tem areia, né? Aí você come areia com pão, pão com areia. O camelo tem um pescoço esquisito, né? Ele tem uma bola nas costas assim, que ele anda todo soltado, né? Tem a pirâmide, isso. Tem as esfinges lá no Egito, né? Então, só que Jesus foi no deserto. Deixa eu tirar minha cabeleira, que a minha cabeleira está me atrapalhando. Jesus foi no deserto. Vocês sabem para que Jesus foi no deserto? Jesus foi no deserto porque era o plano da salvação e ele tinha que dar um exemplo para a gente. Sabe qual o exemplo que Jesus deu quando ele foi no deserto? Obediência a Deus. Porque lá no deserto teve um camaradinha lá, não muito legal. Quem já ouviu falar aí do diabo? Então, o diabo foi lá e ficou tentando Jesus. Ele atentou Jesus que ele mandasse transformar areia em pão, uma série de coisas. E aí sabe o que Jesus falava? Toda hora que o diabo mandava ele fazer uma coisa, Jesus rebatia ele com a Bíblia. Jesus mostrava para ele que Jesus era fiel a Deus. Mesmo ele sendo rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele ainda prestava a obediência ao Papai do céu. Não é mesmo? E aí Jesus foi para lá, e ele foi tentado, mas Jesus resistiu a cada tentação, citando sempre as Escrituras. Jesus passou 40 dias no deserto orando e jejuando. Quem consegue ficar 2 dias sem comer alguma coisa? Quem consegue ficar 2 dias sem comer alguma coisa? E sem beber água? Consegue 2 dias inteiros? Só você ficar dormindo o dia inteiro, né? Entendi, Carol. E aí o que acontece? Ele foi para lá e ele foi tentado. Só que aí Jesus venceu. Presta atenção, criançada. Jesus venceu a tentação. E aí Jesus chegou perto de João o Batista, que ele batizava as pessoas. Ele falava para as pessoas declararem publicamente que agora ele é de Jesus. Quem aqui que é de Jesus? Ah, bom. Então o que acontecia? Naquela época, quando a pessoa já tinha juízo, a pessoa já sabia todas as coisas que podia fazer, ele era convidado a entregar a sua vida a Jesus, aceitando a Jesus como seu Salvador. E como que eles faziam? Eles colocavam as crianças, os adultos dentro do rio e abaixava eles assim, ó, para molhar a cabeça, molhar o corpo inteiro. E dessa vez, quando Jesus chegou lá para ele ser batizado, sabe o que João Batista falou? João Batista falou assim, ó: eis que te digo que eu não sou digno de te batizar, Senhor, mas é o Senhor que tem que me batizar. E aí sabe o que Jesus fez? Jesus falou: não, eu preciso passar por todos os processos que um ser humano passa para que seja cumprido o plano de Deus. E aí Jesus foi batizado. E vocês sabem o que aconteceu quando Jesus foi batizado? Abriu o céu assim, ó. O céu abriu, fez um barulhão. Olha essa chuva assim, ó. Abriu o céu e saiu o sol assim, ó, bem bonito, uma luz muito brilhante. E voou uma pombinha, um passarinho assim, foi descendo em sentido a cabeça de Jesus. E aí eu ouvi uma voz assim, ó: este é meu filho, a quem me comprazo. Deus falou sobre Jesus. Deus ficou todo orgulhoso que este era o seu filho que estava se batizando. Aí sabe o que aconteceu depois? O que aconteceu? Jesus queria apresentar o Evangelho, queria apresentar a Bíblia para todas as criancinhas. Só que ele sozinho não ia conseguir apresentar a palavra de Deus para todo mundo.
Imagina se eu fosse fazer assim, ó. Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Denis. Oi, Denis, você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar sobre a Bíblia? Imagina até eu chegar até o último amiguinho aqui. Eu vou demorar pra ficar aqui, ó, até amanhã. Então, Jesus fez o quê? Ele chamou vários amigos. Quem tem aqui um monte de amiguinho? Todo mundo tem um monte de amiguinho, né? Mas Jesus separou para ele, vem cá, Denis. Jesus separou para ele 12, vou chamar o Denis aqui para ele representar os outros, tá? O Denis foi um dos discípulos de Jesus. Então Jesus chamou 12 discípulos para ficar pertinho com ele. Para quê? Para que ele pudesse ensinar o Denis e o Denis falar para a amiguinha e para o amiguinho. Entendeu? Bate aqui, Denis. Isso aí, senta aí agora, não. E aí o que aconteceu? Jesus chamou 12 discípulos. Ó, guarda esse número. Quantos discípulos Deus chamou? 12. Guarda esse número, hein? Se eu fosse vocês, eu guardava esse número. E aí o que aconteceu? Todos os discípulos de Jesus, cada um tinha uma função. Um era pescador, o outro, ele era advogado, um era médico. O que o médico faz? Cuida das pessoas, cuida das criancinhas. Então, tinham-se um monte de discípulos. Aí cada um tinha a sua profissão. Eles deixaram as suas casas, deixaram as suas coisas e foram todos seguir a Jesus para aprender um pouco mais da sua palavra. E aí, vocês sabiam, quem é que já ouviu falar dos milagres de Jesus? Alguém sabe me falar um dos milagres de Jesus? Fala. Oi? Não entendi. Curou o cego. Como é que é o seu nome? Átila. Alice. E você, amiguinho? Curou leprosos. Vocês manjam, hein? Quem mais sabe algum dos milagres de Jesus? Fala comigo. Você estava aqui no meu rostinho, não estava? Eu lembro do seu rostinho. Fala comigo, qual outro milagre de Jesus? A salvação? Esse aí é o maior milagre dele. Ele morreu na cruz para nos salvar. Talvez foi o milagre dele. Então Jesus fez um monte de milagres. Ele curou os cegos, ele fez paralíticos andar, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixinhos para alimentar uma multidão e ressuscitou Lázaro, que era um amigão dele também, e transformou água em vinho. Olha só essa foto aqui. Sabe o que está acontecendo nessa foto? Pedro e os amiguinhos dele estavam no barco. Aí o barco estava assim, ó, na tempestade. Aí Pedro, Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer? O barco vai afundar, a gente vai morrer, tal. Aí ele fez assim, estou vendo uma luz que está vindo lá de trás. Aí ele começou a ver assim, como o sol. Sabe quem que era? Era Jesus que estava andando sobre as águas. Esse aqui é o milagre que Jesus fez, ó. Ele andando sobre as águas. E aí o que aconteceu? Vocês sabem que quando Jesus estava andando sobre as águas, o Pedro, volta aqui, Denis. O Pedro, nosso Pedro aqui é o Denis, tá? O Pedro, quando viu Jesus, ele falou assim, Senhor, se és tu, faça com que eu possa andar sobre as águas também. Aí Jesus falou, se você tiver moral, se você confiar, se você pegou a visão, então vem. Aí o que o Pedro fez? O Pedro, ó, começou a andar sobre as águas. Eu estou andando sobre as águas. Vai andando igual eu aqui, vamos lá. Estou andando sobre as águas. Mas sabe qual que era o segredo? Enquanto o Pedro, que aqui é o Denis, ele olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. A hora que ele olhou para baixo e viu os peixinhos lá, imagina os peixinhos olhando para Pedro assim, ó. O que esse maluco está andando em cima da água? E aí o que aconteceu? Quando o Pedro olhou para a água, o Pedro teve medo. Estou andando sobre as águas, olha um tubarão, lambendo os peixes, querendo me comer. Você tem medo de tubarão? Não?
Eu tenho pavor, não tenho medo não, tenho pavor dele. Senta lá, fala Pedro, deles. E aí o que aconteceu? Enquanto Jesus estava andando sobre as águas e Pedro olhava para Jesus, ele não tinha medo, ele andava sobre as águas. Um outro milagre de Jesus foi a multiplicação dos peixes e pães. Tinha assim, ó, quem já viu um estádio de futebol? É muito grande, né? Mas cabe um monte de pessoas, né? Aí, onde Jesus andava, ele arrastava multidões. Todo mundo queria ver o mestre falar. E aí, o que acontecia? Sempre lotava. Aí Jesus, preocupado com todos os fiéis, ele chegou assim, um dos discípulos, e falou: aqui, tem comida para alimentar esse povo todo? Aí os discípulos: ih, Senhor, não tem não. A gente tem aqui um negocinho, mas é para a gente comer, porque a gente vai continuar andando. Aí Jesus falou assim: anda no meio da multidão e vê o que eles têm para comer. Aí tinha um menininho lá que parece com você. Como é que é o seu nome mesmo? Arthur? Vem cá, Arthur. Fica em pezinho aqui. Aí o Arthur estava andando lá, bambando lá, ele estava com uma cestinha. E dentro da cesta do Arthur tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí o Pedro falou assim: o que você tem aí? Fala aí, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E aí o que acontece? Senta lá, Arthur. Valeu. Aí o que aconteceu? Jesus falou: tem 5 pães e 2 peixinhos? Beleza. Jesus falou assim: ó, começa a partir esses pães e esses peixes. Os discípulos fizeram igual na ceia, que fica partindo pãozinho. Vocês já viram? Foram partindo, foram enchendo um monte de cestos. Começaram a trazer cestos, e aqueles 5 pães e os 2 peixinhos começaram a encher e não acabava, assim, partindo, eles só multiplicando. Aí, Jesus multiplicou, daria para comer o pessoal que estava no estádio de futebol inteiro. Entendeu? E aí, o que aconteceu depois? Jesus nos ensina que com a fé, ele pode multiplicar o pouco e fazermos termos grandes coisas. E o cego? Vocês sabiam que tinha um cego? Que ele ficava à beira do caminho e todo mundo passava e não dava ideia para ele? Tadinho, o que o cego podia fazer? Ele não conseguia trabalhar porque ele não tinha as vistas, né? Ele não conseguia enxergar. E aí sempre que ele estava lá sentado, ele esperava que as pessoas pudessem ajudar ele. Mas um dia ele ouviu que quem iria passar perto dele era Jesus. Aí o que acontece? Estava passando Jesus, uma multidão de pessoas. Aí quando o cego ficou sabendo que era Jesus que ia passar, ele gritou assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, pessoal, por que ele está gritando Jesus, filho de Davi? Mas Jesus entendeu. O cego entendia da palavra de Deus. O cego sabia que Jesus vinha da linhagem de Davi. E ele não parava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o pessoal em volta dele falava: ei, cego, para de gritar que Jesus não vai te atender, Jesus não vai te escutar. Aí o que Jesus fez? Jesus chegou perto dele e falou: meu filho, o que queres que eu te faça? Aí ele falou assim: Jesus, eu quero ver. Aí mediante a fé, quem aí tem fé? Quem acredita em Deus? Mediante a fé daquele cego, ele passou a enxergar. E aí, o que acontece? A cura do Bartimeu nos ensina sobre o poder da fé. Quando clamamos a Jesus, ele nos ouve e nos responde. Agora, Jesus, quem tem um grande amigo aí? Quem tem um grande amigo que está aqui? Quem que é o seu grande amigo, Arthur, que está aqui? O Ian, quem é o Ian? Vem aqui, Ian e Arthur. Vem cá os dois. Corre, Ian. Acelera o processo. Olha só, esse aqui é o Arthur, meu amigão. E esse aqui, muito prazer, Ian. Tudo bem? Sou o tio Moisés, você tá vendo? Ele é seu melhor amigo. Que legal, fala então pra ele. Ele é o seu melhor amigo. Você é meu melhor amigo. Agora fala você. Agora dá um abraço a vocês dois. Não, volta aqui. Aí o que acontece? Olha só, que Deus nos livre e guarde, Deus nos dê bastante saúde para vocês dois.
Mas imagina se um dos dois amiguinhos aqui fosse morar com Jesus. O outro amiguinho não ia ficar triste? Não ia sentir saudade? Isso foi o que aconteceu aqui, ó, nessa imagem. Sabe o que aconteceu? Pode sentar lá, Iana e Arthur. Manda outro abraço aí. Dá outro abraço aí pra gente fazer lá fora. Vai lá. Vamos dar um abraço coletivo aqui. Dá um abraço. Isso, dá um abraço aqui. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Jesus estava lá longe. Jesus não tinha celular. Jesus não tinha tablet. Jesus não tinha Instagram. Jesus não tinha Facebook. Então o que aconteceu? Um amigão dele, que era Lázaro, morreu. Aí a irmã de Lázaro, a Marta, chegou a Jesus e falou: Senhor, meu irmão morreu. Aí Jesus, como assim não morreu? Eu fiquei sabendo, nas redes sociais apareceu a notificação. Jesus falou isso, né? Ele não tinha rede social. O que aconteceu? Ele morreu. Aí Jesus falou assim: quantos dias tem? Ela já tem 3 dias. Ou seja, realmente o bichinho morreu. Aí Jesus chegou lá perto e viu aquela pedra, assim, que eles colocaram uma pedra aonde que Lázaro estava. Aí Jesus falou assim: onde que está Lázaro? Aí elas falaram assim: está lá dentro daquele buraco, lá com aquela pedrona. Precisava de um monte de homem para abrir aquela pedra. Aí Jesus falou assim: então abre essa pedra aí. Aí o pessoal falou: empurrou aquela pedra pesada, empurrou. E aí o que aconteceu? Jesus deu um grito. Deixa eu ver se tem alguém que está conversando aí para dar um grito daquele para assustar. Não, até que o pessoal está prestando atenção. Aí Jesus falou assim: vou falar baixinho, que está todo mundo prestando atenção. Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. Sabe o que aconteceu? O Lázaro estava todo enfaixado, todo enrolado. Você está bem? O Lázaro, que estava todo enfaixado, o Lázaro saiu. E aí todo mundo ficou muito feliz. Foi mais um milagre de Jesus. Ele fez Lázaro ressuscitar. E nessa lição mostra que Jesus tem todo o poder sobre a morte. A gente fica sabendo de alguns, às vezes um amiguinho, um parente, que às vezes foi para o hospital, a gente fica triste, achando que ele vai embora, a gente fica triste, que a gente não quer ficar. É mesmo? A gente não quer ficar sem os nossos entes queridos. Só que Jesus tem poder. Se um dia você tiver uma tia, uma prima, uma avó que tiver dodói, ainda mais vocês, gente, as crianças, vou contar um segredo só para vocês ouvirem, ó. Deus ama ouvir a oração das crianças. As orações das crianças, as orações chegam no céu, elas entram numa fila de espera. As orações das crianças vai direto. Deus pega aquela caixa assim com as orações das crianças e opa, tem que atender. Jesus atende os pedidos das crianças primeiro. Se vocês ficarem sabendo que tem algum amiguinho, algum parente que está dodói, ora, que Jesus vai fazer ele melhorar. O segredo é, ora que melhora. Entendeu? Então vamos continuando aqui. Aí, as coisas estavam acontecendo e Jesus começou a sentir que estava chegando a hora dele dar a vida dele por nós. Então o que ele fez? Ele fez um grande jantar, assim, uma mesona grande, pão, um vinho, e aí ele ceiou, fez a última ceia antes dele dar a vida por nós. Então está aqui Jesus e os 12 discípulos. Só que Jesus sabia que o que ele ia sofrer, vocês têm noção que Jesus ia carregar todas as culpas. Quando a gente desobedece, Deus tem um anjo. Esse anjo tem um quadro bonitão lá que ele anota. Como é que é o seu nome? Ele anota assim, ó, Laísa. Aí tá assim, ó, o que a Laísa fez? Desobedeceu. Aí coloca um lugarzinho lá. 2, 3, 4, 5. Então assim, Deus pegou todas as nossas desobediências, colocou nas costas de Jesus e falou assim, já vou te dar a palavra. E falou assim, sobre os seus pecados vocês não têm mais culpa, agora eu sou o advogado de vocês. Só que Jesus sentiu isso. Jesus sentiu uma dor, uma tristeza muito profunda, porque o que ele ia passar não é fácil. E vocês imaginam, já vou te dar a palavra, não esqueci não, lá em João, no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele, unigênito,
para morrer na cruz em nosso lugar, para que eu e você tivéssemos vida eterna, perdoando os nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus estava nesse momento sentindo isso, uma dor muito profunda, porque eu queria passar, não é fácil. Vocês são muito pequenininhos. Vocês têm algum bonequinho que vocês gostam? Muito? Imagina que esse bonequinho que vocês gostam muito, eu falasse assim, ó, para você ficar bem, para você viver, você tem que me dar esse bonequinho. Ó, a carinha que ela fez. Ela ficou triste, ela não queria dar. Agora imagina se o papai de vocês tivesse que dar vocês, as criancinhas. Como é que ia ficar o coração do papai e da mamãe? Muito triste, não ia? Ia chorar. Isso aí. Jesus estava sentindo essa dor, que ele iria dar a vida dele por nós. Vocês têm noção disso? Alguém pode te dar dinheiro, alguém pode te dar uma Coca-Cola, um pão, uma coxinha, um geladinho. Mas você imagina que uma pessoa vai dar a vida, vai parar de viver para perdoar todas as nossas desobediências? E isso foi o que Jesus fez por nós. E aí a gente aprende o quê? Que mostra a humanidade de Jesus, que ele sofreu intensamente por nós, mas ele permaneceu fiel. E aí, o que acontece? Jesus estava lá no jardim chorando. O que aconteceu? Apareceu o Judas. O Judas era um dos discípulos dele, mas ele desobedeceu a Jesus. Teve um camarada lá cheio de dinheiro e falou assim: eu quero saber quem é esse Jesus aí. E se você me falar quem é esse Jesus, eu vou te dar 30 moedas. Só que a moeda lá valia muito, moeda de prata, valia muito dinheiro. Aí Judas desobedeceu. O que Judas fez? Judas chegou lá. Vem cá, Arthur. É Arthur, né? Jesus chegou lá, Pedro chegou lá. Eu sou Judas, tá? Aí eu cheguei, e aí Jesus, beleza, irmão? Toca aqui. E aí o trato era que ele desse um beijo. Ele deu um beijo no Jesus. Quando ele deu um beijo no Jesus, saiu soldado de tudo que é jeito, pulando paraquedas, entendeu? Apareceu um monte de soldado. Pode sentar lá. Jesus, Arthur. E aí, as pessoas souberam quem era Jesus através do beijo de Judas, porque Judas traiu a Jesus. Judas não foi leal à amizade que ele tinha. E aí foi esse momento. Isso estava se caracterizando o quê? Que mesmo com a culpa que Jesus estava, por sentir, Pilatos não cedeu à pressão e condenou Jesus à crucificação. Jesus foi preso, né? Mas Jesus não largou raiva de Judas. Ele foi preso, crucificado. Alguém consegue ficar 5 minutos de braço aberto aqui? Quem que consegue? Eu quero 2 criancinhas para ficar aqui enquanto eu vou contar. Se não ficar em pé ali, virado para cá, vocês prestem atenção. Mas eu quero que vocês fiquem de braços abertos. Eu vou ficar de olho para vocês não abaixar. Tá? É vocês dois. É o Denis e a Alice e Bianca. Você queria falar uma coisa, não queria? Não? Então a Bianca, vocês não podem abaixar esse braço, ó. Levanta. Levanta. Se eles abaixarem, vocês me ajudam também. Não pode abaixar o braço. Tá? Já está doendo. 10 segundos. Jesus ficou mais de 3 horas lá com o braço segurando o peso. Você não segura aqui. Não abaixa não. É isso aí. É isso aí. E aí Judas traiu Jesus, né? Depois Judas ficou tão triste, ele ficou com tanto remorso que ele tirou a própria vida. E a história de Judas nos mostra o quê? A importância do arrependimento verdadeiro. Só que Judas tirou a própria vida. A gente não pode tirar a nossa vida, porque quem nos deu a vida foi Deus. Entendeu? Então Deus é o dom da vida. É quem criou a gente, pode só Ele tirar ou conduzir a nossa vida. E aí, o que aconteceu? Jesus teve que carregar aquela cruz pesada. Alguém já viu como é que é a cruz? A cruz seria uma madeira bem grande, pesada, que Jesus teve que carregar. Não abaixa não, hein? Ó. Não abaixa não, desculpa.
Jesus teve que carregar aquela cruz pesada. E aí, o lugar era chamado a Via Dolorosa. Alguém acha que Jesus sofreu muito? Isso, Jesus sofreu demais. Olha, Jesus foi preso e condenado a morrer na cruz, embora nunca tivesse feito nada de errado. Jesus não fez nada de errado e mesmo assim ele carregou a cruz até o Calvário, onde foi crucificado. Mesmo sofrendo, pediu a Deus que o perdoasse seus inimigos. E ao morrer, o céu se escureceu e o sol rasgou, o céu rasgou, o véu rasgou. E olha só como que Jesus ficou na cruz. Ele ficou com horas de agonia, ele entregou o seu espírito e o véu do tempo se rasgou, simbolizando que agora todos nós podemos conversar com Deus direto. Só que uma coisa aconteceu incrivelmente. Jesus morreu, mas ao ter sido foi para doendo? Agora vamos parar de... Vamos uma salva de palmas para os dois corajosos aqui, ó. Eles ficaram aqui 3 minutos, doeu? Doeu, né? Doeu bastante. Agora imagina Jesus que ficou mais de 3 horas na cruz, os pregos nas suas mãos, os pregos nos seus pés, colocaram uma coroa de espinhos, aquela coroa ficou apertada. Vocês já usaram um boné que ficou apertando a cabeça? Ou óculos? Quando você coloca um óculos apertado, não dá até dor de cabeça. Agora você imagina um monte de prego vincado na tua cabeça, cortando, furando. E Jesus teve sede. Quando está com muito sol, a gente não sente muita sede. Aí você pede para a mamãe, papai, me dá um pouquinho de água. Jesus estava na cruz, ele pediu, por favor, eu quero água. Sabe o que deram para Jesus? Não. Deram vinagre para Jesus. Vinagre é ruim. E Jesus, nem assim, Jesus falou mal do amiguinho. Entendeu? A ressurreição de Jesus é a nossa fé, é a nossa base, né? E Jesus morreu para nos dar a vida eterna. E vocês sabiam que depois que Jesus morreu, um dia estavam os amigos de Jesus todos chorando em casa. Sabe o que aconteceu? Jesus apareceu para eles. Fez uma aparição para eles e depois eles sumiram também. Como um foguete. E aí, o que a gente entende? Ele mostrou para eles que ele estava vivo. E Jesus vai voltar. Antes dele subir para os céus de vez, ele falou que estaria com a gente até o final dos tempos. E que novamente a gente iria ver ele. E a vida de Jesus nos ensina o quê? Sobre o amor, a fé e o sacrifício. Ele realizou vários milagres. Ele nos deu amor e esperança. E os seus ensinamentos e milagres continuam a transformar as vidas até hoje. Concluindo, o que a gente pode aprender? O que vocês aprenderam com a história de Jesus? Fala muito sobre amor. Isso, Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. O que a gente aprende na história de Jesus? A gente aprende sobre o amor, que Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho. A gente aprende também sobre o perdão. Ô Denis, quando seu amiguinho fizer algo que você não gostou, você tem que falar, eu te perdoo em nome de Jesus. Seu amigo é Deus, isso aí, muito bom. E Deus também nos deu a promessa de vida eterna, que um dia, quando ele subiu, sabe o que ele falou? Eu vou preparar um lugar para vocês. Então, na segunda vinda dele, ele vai vir para nos levar para os céus. Tá bom? E com fé, nós podemos vencer todos os desafios. E assim, a gente conclui a historinha sobre a vida de Jesus. Quem gostou da historinha aí? Uma próxima oportunidade de Moisés volta a contar uma historinha, tá bom? Cadê ela?